Para mim é um momento muito especial estar aqui hoje inaugurando essa sede das Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte. Em 2019, 4 anos atrás, mais ou menos nessa época, quando eu me candidatei ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, nas minhas visitas e conversas com os colegas, muitas vezes eu usei as palavras de um teólogo inglês, William Ward, para projetar aquilo que eu imaginava que fosse o meu mandato como Procurador-Geral de Justiça. William Ward diz que, diante de uma tempestade, há alguns tipos diferentes de navegador. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que o vento mude de direção. E o realista ajusta as velas e navega para o porto seguro. Foi isso que nós procuramos fazer nesses 4 anos tempestuosos que nós enfrentamos à frente do Ministério Público do Estado do Ceará. Quando nós iniciamos nosso mandato, com 3 semanas irrompeu uma grave crise da segurança pública causada pelo motim da Polícia Militar. A Assembleia Legislativa chegou a ser cercada por 2.000 homens que queriam impor a sua vontade, não sob a força do argumento, mas sob a força da ameaça. E o Ministério Público não se escondeu dos problemas, assumiu a sua função de órgão que apura responsabilidades. A Procuradoria-Geral de Justiça abrigou as reuniões da comissão formada pelos 3 poderes e, durante as negociações, o Ministério Público não aceitou qualquer tipo de imposição de fontes ilegítimas que viessem comprometer a normalidade democrática. Não era um acontecimento trivial ter um parlamento estadual cercado, como nós observamos naqueles momentos de crise. E o Ministério Público afirmou-se como um órgão altivo, corajoso, que apurou responsabilidades, garantiu com protagonismo a restauração da ordem pública e da paz social. Foram 13 dias muito tensos, em que as quantidades de homicídios cresceram exponencialmente, em que movimentos do mesmo tipo ameaçavam estourar em outros estados do Brasil, e partiu do Ministério Público a ideia de que a Assembleia Legislativa aprovasse uma emenda à Constituição Estadual proibindo que durante movimentos daquele tipo, motins, proibindo que a Assembleia votasse qualquer projeto que concedesse vantagens aos amotinados, ou mesmo que lhes concedesse anistia. Então as armas da democracia falaram muito alto naquele episódio, e o Estado do Ceará deu uma lição de civilidade e da força do Estado de Direito aos outros estados do Brasil. O Ministério Público teve sim um papel de muito protagonismo naquela crise da segurança pública. 2 ou 3 semanas depois, o nosso país, o mundo inteiro, ingressou num outro momento gravíssimo de uma crise sanitária, durante a qual faleceram dezenas de milhares de cearenses, centenas de milhares de brasileiros. E o Ministério Público, do mesmo modo, capitaneado pela doutora Isabel Porto, por vários colegas que atuavam na área da saúde pública, teve um papel fundamental para exigir que os planos de saúde atendessem as pessoas que em certo momento foram recusadas, para impedir que houvesse a especulação
por parte daqueles que escondiam máscaras, escondiam álcool em gel para levar os preços. O NUIC chegou a fazer operações para apreender máscaras, apreender álcool em gel, para garantir a ampliação da rede pública e da rede privada, para que nós tivéssemos mais leitos de UTI, leitos de enfermaria, para garantir vacinas, quando o poder central quis se apoderar de um lote de vacinas que era destinado ao Estado do Ceará. O Ministério Público do Estado, junto com o Ministério Público Federal, ingressou com uma ação para garantir que essas vacinas fossem entregues ao Estado do Ceará, para garantir o suprimento de oxigênio hospitalar no nosso Estado, quando algumas empresas não queriam fazer a conversão do oxigênio industrial para o oxigênio hospitalar. E o Ministério Público, mais uma vez, em cada uma das comarcas, na hora mais difícil, os promotores de justiça se envolveram, acompanharam a execução dos gastos públicos em saúde e deram uma enorme contribuição para a superação dessa grave crise humanitária. O então governador Camilo Santana, inclusive, me disse: você é muito azarado. Se eu soubesse que ele ia nomear, em 2 meses ia ter um motivo da PM, a pandemia da Covid, eu não nomeava. Ele disse: governador, se eu soubesse, eu não tinha nem assumido. Mas, naqueles meses da pandemia, quantas vezes eu, a doutora Daniela, o doutor Janja, o doutor Nelson, estávamos naquele prédio da Rua Assunção, 15 ou 20 pessoas num prédio onde trabalhavam 500 pessoas. Quando todos se voltavam para suas famílias, nós estávamos lá porque o Ministério Público não podia parar. E simbolicamente o prédio da Rua Assunção não podia parar. Foram momentos de angústia, momentos de dor, momentos de tempestade. 2 anos, 2020 e 2021, em que o Ministério Público não podia aumentar as suas despesas, porque o gasto público, de forma correta, estava orientado para a saúde pública, porque havia a lei complementar 173 que vedava determinados tipos de aumentos que não podiam ser concedidos. E nesses 2 anos nós tivemos muita firmeza, nós não reclamamos do vento, nós não ficamos esperando que o vento mudasse de direção, nós ajustamos as velas, continuamos navegando. E depois disso, em 2022 e em 2023, o Ministério Público colocou em marcha 2 programas absolutamente transformadores dessa instituição. O programa de transformação digital, que o Ministério Público foi o primeiro Ministério Público do Brasil a conseguir uma linha de financiamento externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento para aplicar em segurança cibernética, para evitar os ataques hackers, desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina, para potencializar a capacidade de ação dos seus membros e servidores, para adquirir computadores de mesa, laptops, firewalls. E este programa de investimentos em infraestrutura, que foi capaz de recuperar, senhor presidente da Câmara, em pouco mais de 3 anos, um déficit de infraestrutura que se acumulou por décadas, com recursos que não eram abundantes, mas com criatividade, com boa gestão. O Ministério Público do Estado do Ceará conseguiu inaugurar a nova sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Cambeba, realizando um sonho de 35 anos dos procuradores de justiça, que às vezes trabalhavam compartilhando gabinetes muito desconfortáveis na antiga sede da Rua Assunção. Conseguiu inaugurar agora, no dia 6 de outubro, a sede das promotorias de justiça da capital, um sonho de gerações e gerações de promotoria de justiça, um prédio que abriga quase 200 promotorias de justiça, todos os órgãos de investigação,
GAECO, PROCAP, NUINC, GAESF, GECOC, que abriga a Escola Superior do Ministério Público e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que abriga todos os centros de apoio operacional, um prédio de 9 pavimentos, 2 torres de 9 pavimentos, que é a principal entrega desse programa. Mas para além dos investimentos nessas 2 principais sedes da capital, também conseguimos entregar 4 sedes de grande porte no interior e na região metropolitana. Esta sede de Juazeiro do Norte e mais 3 do mesmo tamanho, alguns um pouco maiores, em Calcaia, em Maracanaú e em Sobral. 10 sedes de médio porte, também com esse mesmo padrão arquitetônico e de identidade visual, em Aracati, Barbalha, Canindé, Crateús, Icó, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Tauá e Tianguá. Até o final do ano, teremos ainda mais 3 sedes para inaugurar: Santa Quitéria, Itapajé e Itapipoca. Lançamos editais para a construção e locação sob demanda, o regime de Butsu, para novas sedes, que vão ser contratadas nessa gestão, em Aquiraz, Baturité, Eusébio, Limoeiro do Norte, Maranguape e Morada Nova. Inauguramos mais 15 sedes de pequeno porte, 40 sedes. No intervalo, meus senhores e minhas senhoras, de pouco mais de 3 anos, 75% dos quase 2.600 membros, servidores e colaboradores do Ministério Público passam a trabalhar em empregos novos com essa qualidade. O colega Evilásio Alexandre estava aqui conosco agora há pouco, ele se retirou, está aqui de novo. É muito boa sua presença. Desembargador André, o Ministério Público até 2016 passava por uma situação muito delicada em termos de infraestrutura. Na capital, nós tínhamos 54 promotores criminais. E esse é um exemplo marcante. Dos 54 promotores criminais, 14 não tinham sequer uma mesa para sentar, não tinham participado, não tinham sido agraciados com um sorteio que se fez de 10 salas no Fórum Cláudio Bevilacqua. Essas 10 salas, cada uma delas com 3 metros por 3 metros, que hoje é menor do que um gabinete aqui no Juazeiro do Norte, cada uma dessas salas era dividida por 4 promotorias de justiça. Nós não podíamos ter servidores porque não havia onde eles pudessem sentar. Nós não podíamos ter estagiários porque não havia onde eles pudessem sentar. Nós não podíamos receber as partes e os advogados. E quando tínhamos que fazer, tínhamos que pedir aos outros 3 colegas, por favor, saiam da sala para vamos conversar com um advogado ou com uma parte. E essa conversa requer um grau de sigilo. 2016, não está longe. E o colega Vilásio, com muita espirituosidade, durante uma das nossas muitas incursões e debates a respeito desse momento aflitivo que nós vivíamos, disse uma frase que eu usei muitas vezes na Assembleia Legislativa, quando nós tratávamos de convencer o Parlamento a contemplar o Ministério Público no rateio das verbas das custas judiciais e emolumentos cartorários. O Dr. Vilásio disse: Dr. Vilásio, éramos não contemplados. A minha promotoria é um pendrive. A minha promotoria é um pendrive. Onde eu vou, eu carrego a minha promotoria no bolso. Então, meus senhores e minhas senhoras, estar aqui hoje, olhando para este belíssimo auditório e 100 lugares, visitando essas salas bem equipadas, espaçosas, é como realizar um sonho. Estar em Fortaleza e cada promotor de justiça olhar para aquela plaquinha no lado da sua sala e saber que aquela sala agora é minha,
Aquele mesmo espaço que eu compartilhava com 4, agora pertence a mim, pertence ao meu servidor, pertence ao meu estagiário. Tem um valor extraordinário. Não para a instituição do Ministério Público, porque essa instituição republicana não é um fim em si mesmo, mas para quem o Ministério Público serve. Porque dispor de um espaço físico adequado, dispor de servidores, dispor de estagiários, de colaboradores, faz com que o Ministério Público possa prestar serviços de melhor qualidade à população. E eu tenho dito que tão importante como fazer crescer o patrimônio material, como nós temos feito, fazer crescer o patrimônio material de forma notória, com tantas sedes, com tantos equipamentos que são o estado da arte, que colocam as mais modernas ferramentas tecnológicas ao alcance dos membros e servidores. Tão importante quanto isso é fazer crescer o patrimônio imaterial, patrimônio de credibilidade, de respeito, sem o qual essa instituição não é nada. Essa instituição tem alma. Cada um de nós, procuradores, promotores, analistas, técnicos, estagiários, colaboradores, saímos de casa todos os dias com motivação de saber que juntos nós estamos fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. Isso é o mais importante. Nessas minhas andanças, eu pude comparar ministérios públicos do mundo inteiro. E cada ministério público é desenhado de acordo com as necessidades, com as tradições jurídicas, com as condicionantes econômicas, sociais, culturais e institucionais de cada povo. E o nosso Ministério Público surgiu no processo de redemocratização para ser muito além daquilo que o Ministério Público é em outros países. Em todas as partes do mundo, em todos os continentes, não há um Ministério Público como o brasileiro. Porque não há nenhum Ministério Público que vá além da sua função tradicional, pelo mundo afora, de promover a responsabilidade dos autores de crimes. O Ministério Público, no panorama mundial, tem uma atuação limitada ao processo penal. E, no Brasil, por obra e inspiração dos constituintes, essa instituição recebeu o mandato de ser uma instituição promotora de direitos fundamentais. O compromisso que nós temos com a pauta da Constituição é fazer com que promessas de direitos sociais que foram feitas solenemente nas constituições e nas leis ao longo de séculos e que jamais haviam se tornado realidade no campo dos fatos, sim, que elas se transformam. O Ministério Público tem atuado com energia, com disposição, para proteger os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos consumidores, dos indígenas, dos quilombolas, de todos os grupos econômicos e socialmente vulneráveis desse país. É isso o que faz nosso Ministério Público ser um paradigma no cenário mundial. Não faz falta na América do Norte, na Europa, que um órgão como o Ministério Público tutele a cidadania, promova os direitos, porque as sociedades são mais homogêneas. Uma sociedade heterogênea como a nossa, que tem dívidas históricas a serem resgatadas, de populações que começaram a sofrer quando vieram da África para cá, e que foram condenadas a viver por um sistema econômico excludente em condições desumanas, e que as constituições e as leis ao longo do tempo se prometeram saúde, educação, moradia, acesso aos serviços públicos essenciais de qualidade. Mas ao longo do tempo essas promessas jamais haviam saído do papel até 1988, quando essa instituição recebeu poderosas ferramentas processuais
para, através da jurisdição, cobrar do poder político prestações que realizassem o que estava colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que estava colocado no Estatuto do Idoso, o que estava colocado nas leis de proteção do meio ambiente. E essa instituição tem ajudado a tirar a Constituição do papel. Isso é que faz com que ela tenha um reconhecimento muito superior da opinião pública em comparação com o que o Ministério Público tem em qualquer outro país. Porque as pessoas percebem que os membros e servidores do Ministério Público vestem a camisa, lutam por igualdade, por inclusão, lutam por a justiça no seu sentido mais amplo. Essa instituição que nos outros países promove a justiça criminal, aqui promove a justiça social, a justiça ambiental. E o que eu peço a cada um dos membros e servidores que vão trabalhar nesse prédio aqui é essa percepção do papel constitucional do Ministério Público. O que eu peço é o carinho, não com esse patrimônio material, mas com o nosso patrimônio imaterial. Que cada pessoa mais vulnerável, que passe por aquelas portas, carregando suas dores, suas angústias, receba um abraço afetuoso, receba um olhar atencioso, perceba o quanto nós estamos engajados em resolver os seus problemas. Isso é o que faz a grandeza dessa grande instituição republicana que é o Ministério Público. Então hoje é um dia de celebração, é um dia para essa gestão que está próxima do fim, depois de tantas tempestades, de avistar o Porto Seguro. E eu quero agradecer demais aqui a essa tripulação virtuosa, da doutora Daniele, doutor Janja, doutor Nelson, doutor Halley, do Edson, de todos que estavam ali, próximos, nos momentos em que o nosso barco do Ministério Público estava sofrendo com os ventos fortes, e ajudaram a ajustar as velas. Não é fácil, não foi fácil, não foi fácil superar cada uma dessas crises, entender o momento que o Ministério Público tinha que respeitar as prioridades da ação governamental, entender que o Ministério Público tinha que ser protagonista na solução das crises, da segurança e da saúde, de continuar trabalhando como nós trabalhamos diuturnamente na pandemia, para que quando nós fôssemos postular o que nós postulamos, tivéssemos o devido reconhecimento. Se eu tivesse chegado ao gabinete do governador Camilo Santana em 2020, em julho de 2020, e dissesse: senhor governador, o Ministério Público na capital passa por uma situação aflitiva, as condições de trabalho são muito ruins, nós podemos, senhor governador, fazer com que no médio prazo o Estado tenha uma economia. Se o Tesouro investir os recursos para construir essa sede da capital, nós vamos conseguir restituir isso em 12 anos com recursos do nosso fundo de reparamento do Ministério Público. Se eu chegasse no gabinete do governador Camilo Santana com essa proposta em julho de 2020, ele diria: meu caro, com todo respeito, eu tenho pessoas morrendo por falta de leitos, de UTI, de enfermaria. Eu tenho uma prioridade absoluta, que é a proteção da vida. Então nós soubemos nos afirmar como um órgão relevante, importante, que não se escondeu dos problemas, que assumiu a sua carga de responsabilidade na solução das crises. E quando eu cheguei para conversar com Sua Excelência o governador, numa conversa de 20 minutos, o senhor governador disse: tá bem, eu acredito nessa instituição, vocês vão ter a sede das promotorias da capital. Esse sonho que nós realizamos dia 6 de outubro deste ano. Então foram muitas rajadas de vento forte, mas nós conseguimos superar todos esses desafios.
Nós teremos agora um processo de renovação. E é natural que nesse processo de renovação haja algum dissenso. É natural que numa campanha propostas sejam discutidas, novos rumos sejam traçados, novos portos seguros sejam apontados. Mas eu tenho certeza que, vencido o momento das eleições, nós estaremos todos juntos, como tripulantes ou não, nesse portentoso, não pela estrutura física, nesse portentoso e respeitado barco do Ministério Público, para que se inicie uma nova jornada de 2 anos, de 4 anos, sempre à busca de um porto seguro, à busca de um lugar melhor, não para essa instituição, mas para as pessoas a quem ela serve. Ao longo da minha carreira, e com isso eu encerro, eu experimentei muitas sensações agradáveis. O Ministério Público me deu muito, desembargador André, muito. O Ministério Público me permitiu ser presidente da Associação Cearense do Ministério Público, como o Dr. Herbert. Me permitiu ser Procurador-Geral de Justiça por 2 mandatos. Me permitiu ser vice-presidente da Associação Internacional de Procuradores, que é o colegiado dos procuradores do mundo inteiro, de uma organização presente em 177 países. Eu recebi ao longo da minha carreira de 28 anos muitas homenagens, mas eu relembro agora, do Nelson Gesteira, de 4 anos atrás, quando nós estivemos em Capistrano, que foi a primeira comarca que eu comecei a trabalhar. E o momento mais feliz e mais importante da minha carreira aconteceu quando eu era promotor de justiça em Capistrano. Em 1998, logo após a privatização da Companhia Energética do Ceará, quando nós descobrimos fraudes que prejudicavam os consumidores de baixa renda e consumidores da zona rural, naquele município, em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, iniciamos uma luta que fez com que essas pessoas que estavam sendo sacrificadas, pagando uma tarifa até 126% mais cara do que a devida, tivessem uma grande vitória com a aprovação de uma lei, depois de 3 ações civis públicas, que contemplou o direito de que eles pagassem a tarifa pública subsidiada. E essas pessoas lá em Capistrano vibraram. Fui participar do debate na Câmara dos Deputados, assistindo esse debate, e eu vou guardar para sempre no meu coração a imagem do retorno para Capistrano, do caminhão da Coelce estacionado perto da promotoria, e daquele senhorzinho passando em frente à promotoria, olhando para mim com olhar de confiança e fazer assim: nós vencemos. Nós vencemos. Esse foi o momento mais importante da minha carreira. O momento de descoberta do poder que o Ministério Público tem de transformar a vida das pessoas, de resgatar a cidadania das pessoas, de fazer com que elas sejam capazes de vencer a maior empresa do estado do Ceará, se elas estiverem juntas, mobilizadas, lutando pelos seus direitos. Então eu gravei lá com o Nelson, né? E todas as vezes que essa história, que eu tenho vontade de contar essa história, eu me emociono mesmo, porque ao final da minha experiência, dos meus 3 anos lá em Capistrano, as pessoas da comunidade tinham uma rádio lá e me chamaram para participar do programa e fizeram algumas homenagens, e no final disseram: doutor, sintonize aí o rádio na estação comunitária. Na hora de eu ir embora, eu juntei as minhas coisas, saindo lá com o coração apertado, e começou a tocar a música que marca a minha vida como promotor. Tudo que a Capistrano me ensinou a ser promotor de justiça. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam no projeto do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber. E ter que demonstrar essa coragem, a margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem. E
vida ligada, povo marcado. É para esse povo que a gente trabalha. Quem não tem esse brilho no olhar não consegue ser promotor de justiça. Muito obrigado.